esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi restabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo do celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, eu dizia no início que nós estamos celebrando o Domingo da Alegria. Por isso, a carta de São Paulo aos Filipenses começa justamente com o tema da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo. Sempre que nós preparamos a vinda de uma pessoa querida na nossa casa, a primeira coisa que fazemos é a preparação da casa e de nós mesmos, não é verdade? Assim também a liturgia hoje nos apresenta. Quando a espera vinda está para se realizar, a esperança e a preparação se tornam alegria. Assim também conosco, no nosso dia a dia, quando vamos receber uma visita querida, não é? Todos nós nos preparamos, arrumamos a casa e já vivemos a alegria da presença que ainda não está presente fisicamente, mas é uma presença no coração. É esta alegria que nos motiva o advento. Por quê? Porque nós já celebramos e fazemos memória do advento histórico. O presépio nos lembra o fato histórico. Já está o nosso presépio ali arrumadinho, não é? Para nos lembrar, ou melhor, para fazer memória daquele momento importante da história da humanidade, em que Deus se faz um de nós, se faz ser humano, para que o ser humano seja divinizado. Também nos 2 domingos anteriores, nós nos preparamos para o domingo para o advento, escatológico. Deus virá. E nós todos vamos ofertar a nossa missão, o nosso trabalho, nesse final da história, que nós não sabemos o dia nem a hora. Mas nós já vivemos a alegria, porque temos a graça de Deus. É o terceiro componente do advento, né? Deus está no meio de nós. Desde o momento em que Jesus entrou na história, a história já está cristificada. Desde o dia do nosso batismo, nós recebemos esse Deus no nosso coração. Somos templos do Espírito Santo. A graça de Deus mora em cada um de nós. A graça de Deus mora na família de vocês, pelo sacramento do matrimônio. E lá no texto do matrimônio se diz isso: uma vez recebido a graça pelo batismo, agora vocês renovam isto
pelo sacramento do matrimônio. A família é graça de Deus. Por isso, nós podemos dizer que tudo é graça, Senhor, na nossa vida. É uma oração bonita do Salmo. Tudo é graça, Senhor, em nossa vida. E assim está a alegria, porque a nossa vida é graça. E se a nossa vida é graça e alegria, nós estamos sempre nos convertendo, procurando viver a nossa vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. E uma das maneiras de nós vivermos esse ensinamento é a prática do amor, da caridade. É o que João Batista hoje nos fala e nos pede. Toda a liturgia hoje fala da alegria. Na primeira leitura do profeta Sofonias, anuncia a alegre mensagem da salvação que vem de Deus. Deus estará no meio de ti, anuncia o profeta à cidade de Jerusalém. Jerusalém, alegra-se, o Senhor vai chegar. Da mesma forma, a segunda leitura, como eu disse, de Paulo aos Filipenses, ele vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos e vivei a bondade, a retidão em vossos corações. Vivam essa retidão, a bondade no seu modo de agir. E no Evangelho, João Batista sacudiu a consciência. Dizia em voz alta, é preciso voltar para Deus, preparar-se para acolher o Messias. E aí vocês viram 3 segmentos que procuravam João Batista. O que devemos fazer? Perguntavam, o que devemos fazer? Ah, meu irmão, palavras duras. Podemos resumi-la nesta, as 3 respostas. Ele responde, não com teorias sublimes, não com motivação profundas. O Messias precisa ser acolhido no pobre, precisa ser acolhido naquele que não tem vez nem voz e é nosso irmão. Quem tiver 2 túnicas, reparta-as com quem não tem. Quem tiver comida, que faça o mesmo. Palavras difíceis, duras, de João Batista. E essas palavras ecoam no nosso coração, não é verdade? Nos dias de hoje, momentos difíceis, de uma sociedade em crise, o que podemos fazer? Ou a pergunta de todos aqueles, o que devemos fazer? Eu queria manifestar minha alegria por esta comunidade e por pessoas que eu estou vendo aqui hoje que vieram celebrar conosco, com a nossa comunidade. Estou vendo aqui um casal que nos ajuda muito na Pastoral da Caridade, a Dona Carmen e o seu marido. A equipes de Nossa Senhora, estou vendo aqui um grupo que nos ajuda também na Pastoral. E vocês da comunidade, nesse tempo difícil, como vocês ajudaram a dar comida para aqueles que estavam desesperados. São mais de 126 famílias que a nossa comunidade acolheu. O que devemos fazer? Está aí, uma resposta concreta, um testemunho concreto da nossa comunidade. Mas mais ainda, o que nós devemos fazer? Acho que a liturgia de hoje nos propõe alguns passos. Procuremos dar passos para viver de maneira mais sóbria. A sobriedade da nossa vida. Se nós temos alguma coisa, o importante é não se vangloriar. Ser sóbrio. Viver a simplicidade. Quando eu falo viver a simplicidade, é viver a mística da pobreza. A mística da pobreza não significa você deixar a sua situação para ir morar, digamos, com aquele que é mais pobre no barraco. Pelo amor de Deus, isso é uma falsa ilusão. A mística da pobreza é fazer com que todos tenham a situação boa que você tem. Portanto, não é se rebaixar, é fazer com que o outro suba. E tudo isso nós podemos fazer com pequenos gestos, só isso. Pequenos gestos.
Não precisa fazer grandes revoluções. Pequenos gestos já começam a mostrar a fraternidade, o que devemos fazer, chamando isso a mística da pobreza, atento às necessidades dos irmãos que mais necessitam. Olhemos para aqueles que caíram, para aqueles que estão desesperançados. Quantos estão desesperançados no nosso dia a dia? Isso é mística da pobreza. Acolher, ouvir. Quantas vezes nós somente ouvimos e a pessoa sai dizendo: puxa, foi tão bom falar com você. Eu não falei nada, eu só ouvi. Isto é acolher, isto é viver a mística da pobreza, saber ouvir, porque a gente só quer falar muitas vezes, não é? A mística da pobreza não é simplesmente dar coisas, mas partilhar a existência. O Papa Francisco diz isso, uma igreja em saída para as periferias existenciais. Ou seja, é um chamamento a todos serem mais humanos. Eu vejo sempre nessa perspectiva, ser cristão, a gente tem que ser mais humano. Ser cristão é ser mais humano. Quanto mais humano formos, mais cristãos seremos. O Papa também diz que é preciso reacender o espírito solidário. É o Papa Francisco que diz que a solidariedade deve ser vivida como a decisão de devolver ao pobre o que lhe corresponde. Está na Alegria do Evangelho, número 189. E, por fim, eu quero dizer que a solidariedade é uma decisão carregada de afeto. Sim, meu irmão, minha irmã. Aquele que dá, quando nós doamos alguma coisa, qual atitude devemos ter? Alegria. Eu dou com afeto, eu dou com alegria, eu dou com fraternidade, eu tenho a mística da pobreza, é isso que eu estou chamando de mística da pobreza. Ser solidário é dar essa resposta decisiva, começando por nós mesmos. Não vamos ficar esperando grandes mudanças sociais, políticas, econômicas. É isto que às vezes a gente fala: o que eu posso fazer, padre? A estrutura é assim, tudo bem. Não espere não, viu? Das grandes estruturas, comece por você, de baixo, aqui. Pequeninas coisas. São gestos pequenos. São gotas d'água que também fazem as águas do oceano, viu? São pequeninas coisas que agradam a Deus. O que eu posso fazer? O que devemos fazer? Aquilo que está em nosso alcance. E aí João Batista responde: quem tiver 2 túnicas, reparta. Quem tiver comida, faça o mesmo. São palavras, como eu disse, duras, difíceis. É preciso ter coragem para acolher. Portanto, quem é que acolhe esta voz que clama no deserto? E João falava com tanta veemência que alguns diziam: ele é o Messias. Ele vai dizer: não sou o Messias, não. Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Eu não sou o Messias. Ele vai batizar no fogo, no Espírito Santo, isto é, no amor. No amor. Então, quando nós vivemos a solidariedade, a alegria, nós vivemos no amor, na ação do Santo Espírito, que já está em nós, desde o dia do nosso batismo. A graça de Deus veio morar em nosso coração. Portanto, não sufoquemos o amor solidário. Deixe clamar dentro de você o amor solidário, que se chama para nós fraternidade. Somos irmãos. E é esta grande alegria que nos faz preparar para o Natal. Jesus é nosso irmão. Jesus é nosso irmão e por isso ele revelou que o Deus é o nosso Pai.
E nós vivemos, portanto, a solidariedade fraterna, a fraternidade. E a fraternidade numa sociedade, quando se sufoca o amor, está sufocando ao mesmo tempo a dinâmica que leva ao crescimento humano. Quando a gente perdeu a sensibilidade do amor, a gente perdeu a dimensão do humano. E a gente perdeu também a expansão da vida. Uma forma de matar o amor pela raiz, sabe qual é? É manipular pessoas. Nós temos que ser críticos na sociedade de hoje. Quantos corruptos manipulam pessoas em nome de tentar fazer o bem? Mentira, falsidade. Nós temos que ter a clareza da fraternidade cristã. Temos que ter a clareza da consciência que Jesus nos dá. Jesus não manipula a todos nós, não. Procuremos viver os direitos das pessoas. Mas depois, o que acontece com as ideologias? A gente proclama os direitos das pessoas, mas os indivíduos depois são sacrificados. A gente diz que todo mundo cresce, mas depois a gente massacra pelo lucro, pela utilidade, pelo desenvolvimento do bem-estar. O que isso provoca? Esse mal-estar entre teoria e prática. Aquilo que Herbert Marcuse, um grande pensador norte-americano, vai dizer que quando a gente sufoca o outro no amor, é a eutanásia da liberdade. Olha que expressão forte, né? A gente mata o outro. A gente proclama que ele tem direitos, mas na prática você mata. Eutanásia da liberdade. Portanto, vive-se bem sem conhecer a verdadeira liberdade e o amor. Querido irmão, querida irmã, advento é tempo de fazer a experiência do amor. Advento é tempo de fazer a experiência da fraternidade. Deus, ao entrar na história, se faz solidário com o ser humano. E por isso nos salva. Ele é o libertador. Então eu convido a todos, nesse dia que já nos preparamos para o advento histórico, agora nesse terceiro domingo e no quarto domingo, nós já olhamos para o presépio. E nós contemplamos esta cena tão bonita, criada por Francisco de Assis, não é? O presépio nos embala, tem ternura. Que este rosto fraterno, solidário de Deus, esteja presente no rosto de cada um de nós. Aquele rosto bonito, bonito que eu falo, é rico de vida, de amor, do menino Deus no presépio, seja aquilo que espelha o nosso coração, espelha o nosso rosto de fraternidade. E fica a grande pergunta para todos nós, para mim e para vocês: como hoje podemos viver esse chamado tão simples, mas tão humano de João Batista? Nos gestos fraternos de servir. Quando a gente serve, quando nós partilhamos, nós encontramos e, portanto, celebramos a alegria de amar, a alegria da fraternidade, a alegria da solidariedade. Amém.